Hoje é quarta-feira, não é o dia oficial da live, mas nessa semana não teve jeito. Gente, ó, hoje eu só pude entrar agora, como vocês viram ali no postzinho, 15 minutos depois, porque eu estava num super atendimento de coach, ok? Por isso que eu acabei tendo de protelar um pouquinho. Gostaria que vocês já colocassem aí, se estão ouvindo bem, se a imagem tá bacana, coloquem aí por gentileza. Ó, se vocês puderem colocar também a cidade onde vocês estão falando, só para eu ter uma ideia, coloque aí também. Lembre-se, ó, bora compartilhar, gente. Bora compartilhar aí essa live para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo, ok? Muito bom, Natália Mauá, Andréia. Tudo bem, Andréia? O áudio, o vídeo, bacana. Oi, Janice, seja muito bem-vinda. André de Santo André. Mais uma vez, André, uma honra tê-la aqui. Oi, Solange. Muito bem-vinda, Solange. Obrigado, Natália. Janice de Mauá. Muito bom, gente. E aí? Eu gostaria de, em primeira mão, dizer a todas as mulheres, é óbvio que não é um único dia o Dia da Mulher. Dia da Mulher é todo dia. Mas eu acho muito importante, ao contrário de muitas outras pessoas, eu acho muito importante ter um dia específico, mas não para comemorarmos o Dia Internacional da Mulher, mas para poder abrir debate. Porque se eu tenho um dia específico para isso, eu consigo ampliar o debate, nem que seja para as pessoas falarem o seguinte: o Dia da Mulher não pode ser um dia, ok? Isso é importantíssimo, então. É um dia especial para falarmos um pouco mais sobre este assunto, para criticar, para falar da autonomia das mulheres e empoderamento das mulheres que está crescendo cada dia mais. Não é que a mulher começou a ter poder agora, a mulher sempre teve poder, mas a consciência dela e da sociedade tem aumentado. Então, mulheres que estão aqui comigo nesta noite, aqui tem uma planta muito bonita, natural. É para você. É para você. Parabéns pelo seu dia, parabéns por ser mulher e parabéns por não ser fraca. Na realidade, a mulher, ela é muito mais forte, infinitamente mais forte que o homem. É claro que, por ser mais forte, tem aí algumas diferenças que algumas vezes traz resultados aí que precisam ser entendidos de uma forma correta para poder ser, a partir do momento que é entendido, ser modificado. Por exemplo, a mulher tem uma mudança hormonal incrível, então o cérebro da mulher, ele age de uma forma muito diferente do cérebro do homem, como nós já falamos em outras lives. Mas de qualquer maneira, parabéns, mulheres, pelo seu dia. Legal, deixa eu ver aqui se tem mais alguém. Santo André, imagem legal. Irenilda, vamos ver os últimos capítulos da novela. Tudo ótimo, boa noite, boa noite. Gente, é isso aí. Sejam muito bem-vindos. Como eu disse a vocês, o assunto de hoje tá tinindo, hein? Eu garanto que vocês vão entrar em contato com um conteúdo muito legal. Para quem não me conhece ainda, eu sou o César Fialho, sou do Insight, Instituto de Empoderamento Humano, e eu tenho uma fanpage. Se você ainda não curtiu a minha fanpage, a Fátima vai colocar ali o endereço, entra lá e curta a fanpage, para que mais pessoas também entrem em contato com esse conteúdo. Eu estou aqui no espaço de um grande amigo, Alexander Delfino, Fotografia e Filmes. É um cara que se disponibiliza em toda live a estar aqui com a gente o tempo todo, na estrutura dele, no tempo dele. Então, gente, eu acho que nós precisamos dar o melhor que nós temos a todas as pessoas. E o Alexander Delfino, ele faz isso, ok? Se você ainda não curtiu a fanpage dele, curta a fanpage, conheça um pouco mais do trabalho. Depois pesquise lá no YouTube também, porque ele tem um canal lá no YouTube, tem alguns trabalhos dele disponível lá. Conheça o trabalho dele e eu garanto a você, você vai se encantar com a mágica que esse cara faz, ok? Então sejam muito bem-vindos mais uma vez. Se você não compartilha a live ainda, compartilhe a live, marque pessoas para que ela possa também entrar em conteúdo, em contato com este conteúdo, ok? Gente, olha só.
Lembro mais uma vez que todo o conteúdo que eu trago aqui é experiência do César Fialho de 5 anos, ok? 5 anos como psicólogo, experiência como palestrante e treinador já há mais de 10 anos, experiência de coach também há 5 anos, acabei de sair de um atendimento, como disse a vocês, e eu junto tudo isso e trago esse conteúdo de primeira mão com vocês. Gente, ó, vou contar uma coisa, hein? Essa semana um grande amigo meu, e amigo mesmo, ele falou: Fialho, por que você leva tanto conteúdo assim, cara? É melhor você monetizar isso aí. Por que você não vende? Vai lá, fala um pouquinho só e vende o resto. Gente, essa é a minha missão. Entregar autonomia, conhecimento e empoderamento a todos vocês que me seguem. Isto é uma forma que eu tenho de contribuir por tudo aquilo que eu tenho recebido. E a nossa vida funciona assim. Se eu entrego muito, eu recebo muito. Se você não tem feito isso ainda, faça e se encante com o resultado, ok? Gente, sem mais delongas, sejam muito bem-vindos a esta super live com o tema Hábitos que turbinam o cérebro. Então hoje você vai conhecer muito mais aí o funcionamento do seu cérebro e, acima de tudo, como eu posso ter alguns hábitos que farão de mim, ok? Pessoas que os anos passarão, mas o meu cérebro vai continuar a trabalhar como nunca. Se você quer ficar sabendo disso, se isso é importante para você, fique comigo, ok? Oi, Fernanda, seja muito bem-vinda. Oi, Gislene. Que bacana tê-los aqui. Gente, compartilhe aí a live. Convide pessoas, ok? Você vai estar contribuindo muito com a vida delas. Gente, olha só. Como eu disse a vocês, esta live vai fazer com que você, primeiro, tenha um conhecimento do cérebro que talvez você nunca teve até hoje. E, acima de tudo, você vai conhecer aí ações e comportamentos que irão potencializar os seus resultados. Então, vem comigo que agora a gente vai começar mais uma super live. Olha só, existem alguns estudos neurocientíficos, de maneira especial nos Estados Unidos. O Brasil está começando a caminhar hoje, de maneira especial com a neurociência lá do Nicoleles, mas o Brasil ainda está caminhando aí, quase que engateando, está ali muito lento. Mas os Estados Unidos está incrivelmente avançado em alguns estudos. E aquilo que é muito interessante é que quando sai o resultado de um estudo, os neurocientistas ficam todos ali animados. Puxa vida, estamos muito mais próximos da descoberta da cura do Parkinson, do Alzheimer e tantas outras doenças neurológicas. Passa um pouquinho, eles ficam pessimistas. E por quê? Porque o cérebro é um mecanismo incrivelmente complexo. E olha só, como que nós podemos estudar o cérebro? Nós pegamos um neurônio e aí a gente estuda este neurônio. Mas não é assim que precisamos estudar. Porque um neurônio, ele faz sinapses com 10 mil outros. E o resultado desta sinapse, isto é, desse contato, desse relacionamento que o neurônio tem com os outros, é que vai fazer a diferença. O grande erro da ciência por muito tempo foi estudar o neurônio, estudar o cérebro de forma separada. Por exemplo, estudar a química cerebral de forma separada. Hoje, toda essa pesquisa neurocientífica tem percebido que não pode continuar assim. Que precisa estudar o cérebro ali, no seu dia a dia. Pega o neurônio e precisa ser analisado com todas as relações e inter-relações que ele tem. Então, os neurocientistas ficam animados, daqui a pouquinho fica desanimado de novo. Agora, esta neurociência nova, vou dizer a você, dos últimos 7, 8 anos, tem percebido que é preciso estudar o cérebro no seu trabalho, isto é, os cérebros atuando. Eu não posso pegar o neurônio e só estudar ali o corpo do neurônio. Eu preciso estudá-lo ali, ó, na tarefa, fazendo o que tem de fazer. E aquilo que eu trarei a partir de agora é exatamente isso. Conhecimentos, estudos feitos com o neurônio trabalhando. Por isso que nós conseguimos sim potencializar o resultado do cérebro. Oi, Solange! Seja muito bem-vinda, Solange. Oi, Mônica, que ótimo tê-la aqui também. Oi, Val, excelente noite.
Gente, bora compartilhar a live aí e bora colocar coraçãozinho. Quanto mais coração você coloca, com mais facilidade essa live vai aparecer aí no feed de notícias das pessoas e de repente elas entram aqui para ter contato com esse conteúdo, ok? Gente, conhecimento muito especialista ali não dá conta de compreender o cérebro, porque o cérebro ele trabalha de forma holística, ampla, não de forma única ali, fechada, enclausurada. Eu gostaria de dar uma boa notícia para vocês. Uma boa notícia. De maneira especial hoje, que é o Dia Internacional da Mulher, como nós falamos no início. Gente, a partir deste mês, Mauá tem uma nova revista. É isso mesmo. A partir deste mês será lançado a revista Empreenda, aqui na cidade de Mauá. Se você não for de Mauá, não tem problema. Essa revista vai ser material, vai ser papel. 21 horas já, hein? O computador falou. Essa revista vai ser no papel, mas também será uma revista digital. Então, é uma revista que pretende gerar envolvimento de todas as pessoas. Trabalhar aí plano de negócio, marketing digital. Eu serei colunista dessa revista na área de coach, de desenvolvimento ali, de trabalho e desenvolvimento humano. Essa revista trará conteúdos de saúde e beleza, mas não só trazer ali um artigo, uma reportagem. O propósito dessa revista é inspirar pessoas a empreender. Por isso o nome, Empreenda. Então, fique atento, fique ligado aí nas redes sociais, depois você dá uma pesquisada, Empreenda a Revista, ok? É uma revista que realmente está buscando aí, cada vez mais, trabalhar o empreendedorismo da mulher e também do homem. Gente, eu vou trazer umas curiosidades do cérebro só para aguçar aí o nosso bate-papo. Primeiro, tem muita gente que quando ouve falar em cérebro, pensa que é um único órgão. O cérebro ele é dividido em 3 partes. É isso mesmo. Se pegarmos o cérebro, tem uma parte superior, que controla os pensamentos, a coordenação motora, as emoções, a fome. Então, essa parte superior, ok, que coordena e controla tudo isso. Nós temos aí uma parte mediana do cérebro que controla audição, reflexo da visão e também consciência. E depois uma parte inferior, que por alguns especialistas é chamada de cérebro reptiliano, que coordena toda a análise dos sentidos. Então, na realidade, são 3 órgãos num único órgão. Okay? Quando nós falamos cérebro, nós estamos englobando os 3. Então, só para vocês saberem que é uma coisa um pouco mais complicada do que uma só. Segundo, o cérebro ele é dividido em 2 hemisférios. Tem o hemisfério esquerdo. O hemisfério esquerdo ele controla os pensamentos, ele é a parte mais analítica do cérebro. E nós temos o lado direito do cérebro que coordena muito mais o lado da criação, criatividade. Pessoas que trabalham mais a criatividade têm o lado direito mais atuante. Pessoas que são mais analíticas, ela tem a parte esquerda do cérebro mais atuante. Não quer dizer que quando nós utilizamos criatividade, a parte esquerda não é também ativada. Claro que é. O cérebro ele funciona como um todo. Agora, nós temos algumas áreas específicas do cérebro que tomam conta, seja da linguagem, seja da parte mais analítica, da criatividade. Agora, olha que coisa linda do cérebro. Por exemplo, imagine que uma pessoa, num acidente, ela tem um comprometimento do lado esquerdo do cérebro. E aí, ela perde parte, de repente, do senso analítico. Uma outra parte do cérebro vai trabalhar para suprir aquela necessidade. Nós chamamos isso de neuroplasticidade. Uma pessoa, por exemplo, se ela tem um acidente vascular cerebral, de repente ela fica aí com algumas sequelas, mas depois de um tempo aquela sequela some. Não é que sumiu, é que tem uma outra área do cérebro que começou a tomar conta daquela. Então, olha só, nós temos sim lados específicos para atividades específicas, mas quando nós pensamos, todo o cérebro é ativado, ok? Só para a gente desmistificar algumas coisas aí. Deixa eu ver se tem alguma pergunta, vamos lá. Se tiver alguma pergunta, gente, pode ir colocando aí, que hora ou outra eu abro aqui
para visualizarmos, ok? Deixa eu ver. Oi, Paula, seja muito bem-vinda. Muito bem-vinda, Paula. Oi, Ana, seja bem-vinda também. Gente, mais algumas curiosidades do cérebro. Primeiro, vocês já ouviram falar, né, que tem gente que usa 10% do cérebro. Isso é mito. Ah, não, vamos fazer assim. Vem comigo que eu tenho um super curso que você vai usar 100% do cérebro. Todo mundo usa 100% do cérebro. Não tem como usar 5%, 7%, 10%. Toda parte do cérebro tem uma função. E qual é a função? Trabalhar o tempo todo, ok? Então esse negócio do cérebro de usar 10%, 15%, algumas pessoas chegam a falar assim, mas Jesus utilizou 100%, Buda utilizou... Todo mundo utiliza 100% do cérebro. A grande pergunta é, o que está sendo utilizado, ok? Olha só, o nosso cérebro, ele tem mais ou menos 160 mil quilômetros de veias sanguíneas. Isso seria o suficiente, gente, para dar a volta na Terra 4 vezes. Para você ver aí o tanto de circulação que nós temos para que o cérebro funcione adequadamente. O cérebro ele tem mais ou menos de 85 a 100 bilhões de neurônios, ok? Que são as células conhecidas como massa cinzenta do cérebro. Então, o seu cérebro ele é incrivelmente complexo, ok? Aprender uma segunda língua antes dos 5 anos de idade pode mudar o desenvolvimento do cérebro, a forma como ele se desenvolve para o resto da vida. Então é importantíssimo, você que tem filho ou filha, sobrinho ou sobrinha, ensinar uma língua diferente, ok? A partir dos 4 anos. E por quê? Todo o cérebro desta criança, ele sofrerá essa modificação para o resto da vida. Ele vai aumentar a quantidade de redes neuronais, ok? De conversa do cérebro. Gente, uma outra coisa que é interessante sabermos do cérebro. Os alimentos, eles interferem no funcionamento do cérebro. Foi feita uma pesquisa recentemente em Harvard que pessoas que consomem muita comida com conservante artificial, num teste de QI, ela tinha um QI mais ou menos 14% mais baixo. Então, evite comer porcarias, como nós sempre falamos, ok? 20% do oxigênio inalado pelo ser humano é usado no cérebro. Então, do oxigênio que você coloca para dentro do seu corpo, 20% é dele, é do cérebro. Então, olha, preste atenção, gente, como esse órgão realmente ele é específico. Já ouviu falar de que homens são racionais e mulheres são emocionais? Já ouviu falar? Tem um fundo de verdade isso, gente. E por quê? Porque as mulheres têm uma maior parte do sistema límbico que controla as emoções muito mais fibroso, ok? Então essa parte do cérebro feminino tem muito mais terminações, muito mais sinapses. Então, e por quê? Alguns especialistas falam que é por conta das questões hormonais e mesmo as questões de desenvolvimento humano, evolução da espécie, ok? Como nós já falamos em algumas lives aí anteriores. Então, é verdade, ok? Não é 100%, porque nada é 100%, mas a mulher tem de ser, sim, mais emocional por conta aí desta quantidade de sinapses que acontece nessa área do cérebro específica das emoções. E última curiosidade, quando o cérebro sofre algum dano acidental, como eu falei há pouco, pode acontecer algumas síndromes que levam o ser humano a ouvir algumas explosões, por exemplo. Então o cérebro vai criar algumas coisas que nós não entendemos. Membro fantasma, já ouviu falar? Uma pessoa que perdeu um membro, por exemplo, perdeu o braço. De repente a pessoa pode ter dor nesse braço que ela não tem mais. E quem faz isso? O cérebro. Então, gente, por que eu trouxe essas curiosidades aí? Para vocês perceberem que o cérebro é um órgão específico demais, complexo demais. Quanto mais a ciência acredita que está chegando perto, mais ele escorrega pela tangente. Então vamos lá, gente. Deixa eu ver se tem alguma pergunta já. O que pode fazer para estimular mais a área da memória? A Helenise Rocha perguntou. Elise, eu vou falar daqui a pouquinho, hein?
dos hábitos que nós podemos ter para potencializar mais o cérebro como um todo. E a memória está dentro deles. Oi, Caroline, seja muito bem-vinda. Verdade que as mulheres têm mais neurônios? Natália, é exatamente o contrário. A mulher tem menos neurônio. Agora, preste atenção numa coisa muito importante. O que é neurônio? O homem tem mais neurônio porque o cérebro do homem é maior. Agora, já ouviu aquela frase que tamanho não é documento? Já? Então, tem tudo a ver. Só para você ter noção, o Einstein, ele doou o cérebro dele para a ciência. Não sei se você sabia disso. O cérebro do homem, ele atinge mais ou menos 1,3 kg. O cérebro do Einstein tem 1,250 kg, muito parecido com o cérebro feminino, ok? Tamanho não é documento. Quantidade de neurônio não significa efetividade de neurônio. Gente, o que faz o cérebro funcionar não é o tamanho. O que faz o cérebro funcionar adequadamente, você ter um cérebro turbinado, são as sinapses que ocorrem, ok? Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso também, Natália. A Solange perguntou o seguinte: por que as mulheres conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo e o homem não? Solange, interessantíssima esta sua pergunta e eu vou me debruçar um pouquinho nela. Bruno, já responda aí sua pergunta. Como fazer para memorizar mais aquilo que lemos? Tenho a memória fraca, esqueço fácil aquilo que estudo. Bruno, tem técnicas fantásticas, ok? Eu vou fazer uma live só sobre isso, técnicas de estudo. É uma live linda que eu tenho já o conteúdo e eu vou trazer para vocês. Mas eu quero voltar à pergunta da Solange. Por que as mulheres conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo e os homens não? Solange, vamos lá. Primeiro, evolução da espécie. Quando nós morávamos em cavernas, lá, o homem ia caçar. E a mulher ficava dentro da caverna para cuidar ali dos filhos. Primeiro, observava a entrada da caverna para não entrar nenhum bicho. Ela tinha de tomar conta de tudo, dos filhos. Quando o homem chegava com a caça, ela tinha de cozinhar, porque o homem não cozinhava, ok? Não cozinhava, hoje tem de cozinhar, ok? Então, ela precisava de desenvolver o cérebro dela com um foco múltiplo. Agora, é isso que eu quero falar agora. Preste atenção. Isto tem um alto custo para as mulheres. A mulher consegue fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo? Consegue. E isso hoje nós podemos explicar até mesmo na neurofisiologia. O cérebro da mulher, ele é diferente do cérebro do homem, e de maneira especial num aspecto. Primeiro, o tronco encefálico ele tem mais fibras, ele tem mais concentração de neurônios, mais sinapses. Segundo, o corpo caloso. O que é o corpo caloso? O corpo caloso é uma ponte que liga um lado ao outro do cérebro. Se você pegar um cérebro na mão, o corpo caloso, essa ponte que gruda os dois lados, que serve realmente para passar a informação de um lado para o outro, do lado esquerdo para o direito para o esquerdo, do cérebro da mulher, ele é muito mais fibroso, ele tem muito mais terminações ali. Então, as mulheres conseguem passar a informação de um lado para o outro de maneira muito mais rápida do que o homem. Imagine o seguinte, uma ponte que passa um carro e uma ponte que passam 4 carros. Qual ponte que vai passar mais carros? A que passa 1 ou a que passa 4? A que passam 4. Sendo assim, o cérebro da mulher passa 4 carros de uma vez. Isto é, as informações passam de um lado para o outro com muito mais velocidade. Por isso que ela consegue, sim, ela tem essa habilidade. Agora, eu quero que você preste bastante atenção. Isto tem um alto custo. E qual é o alto custo? As mulheres estão morrendo. E por quê? Por conta disto também. As mulheres, por elas terem esta habilidade, se sentem as mulheres maravilhas. Eu posso fazer várias coisas ao mesmo tempo, eu posso ser dona de casa, eu posso cuidar de filhos, eu posso fazer isso, fazer aquilo. É óbvio que você pode fazer o que você quiser. Agora, as mulheres estão ficando cada vez mais doentes. Mulheres, neste dia tão especial para vocês, comece a fazer esta autoanálise. Será se eu estou tomando conta de mim? Ou será se eu estou ficando doente com esse excesso de atribuições que eu tenho? Preste atenção. Você está se matando. Obesidade, estresse, depressão, síndrome do pânico,
infartos, hipertensão, diabetes. As mulheres estão bebendo mais, as mulheres estão fumando mais. O número de mulheres que fumam estão subindo, o número de homens que fumam está baixando. E por quê? Para poder compensar essa loucura do dia a dia. Preste atenção nas suas escolhas, senão você vai morrer. Você vai morrer. Você vai ter uma baixa qualidade de vida e tudo isso por quê? Por conta da loucura que as mulheres estão vivenciando. Comece a valorizar a sua vida, mulher. Valorize as suas escolhas. Se você está fazendo muita coisa, crie prioridades, ok? Se você tem um relacionamento, compartilhe ali as atividades do dia a dia. Porque senão você vai morrer. Senão você vai entrar no processo de obesidade, de estresse, de depressão, de ansiedade, síndrome do pânico. Gente, está aumentando muito o número de mulheres que está com hipertensão, ok? Com problema cardíaco, cardiopatia, que era comum só de homens. E por quê? Porque as mulheres não estão conseguindo criar prioridades. Você tem essa habilidade? Tem, mas utilize com parcimônia, isto é, com muita reflexão, senão você vai morrer muito mais cedo do que o seu marido, ok? Preste atenção nas suas escolhas. Gente, mulher não é máquina e é bom que saiba disso também. Você não é máquina. Não é que colocou a mensagem ali, vai e faz. Não é assim. O teu cérebro não funciona assim. Você não vai ter qualidade ali, inclusive de pensamentos, se você não começar a fazer algumas escolhas na sua vida. Tá bom? Muitas mulheres, gente, focam no externo para compensar as horrorosas cadeias internas que elas têm. E aí acaba focando no externo. Mulheres, comece a fazer ótimas escolhas e comece a olhar para dentro de você mesmo, ok? Eu garanto que sua qualidade de vida vai melhorar muito. E saiba que ninguém é perfeito. Ninguém é super. Algumas coisas vamos conseguir fazer, outras não. Tem coisas que você vai conseguir conciliar, tem outras que não. Não tenha medo de dar o braço a torcer, ok? Comece a valorizar a si mesmo, comece a valorizar a sua saúde. Não pegue tudo para fazer. Você tem competência? Eu acredito que sim. O teu cérebro tem. Agora, isso tudo é a um alto preço. Evite isso. Eu costumo falar que as mulheres, elas têm se empoderado mais, elas têm tido muito mais autonomia, ok? Agora, este empoderamento, esta autonomia, não visa tornar as mulheres fortes. E por que não? Porque as mulheres já são fortes. Trata-se do seguinte, de mudar a forma como os homens e o mundo todo percebe esta força, ok? Mulher, você já é forte. Agora, utilize isso tudo com muita parcimônia. Gente, vamos agora, eu acho que eu respondi para você, você tem essa habilidade, agora utilize com parcimônia, tá bom? Bruno, no finalzinho eu vou dar várias dicas sobre isso. Agora, eu vou fazer uma live específica sobre este conteúdo. Algumas pessoas já me pediram e eu vou fazer essa live aí sobre técnicas de estudo. Fátima Oliveira, me cobro demais. Fátima, isso é um padrão das mulheres, é impressionante. Eu atendi muito tempo como psicoterapeuta, como psicólogo, e é uma queixa muito comum das mulheres. E isso está adoecendo as mulheres, ok? Então, não se cobre. Se você tem um relacionamento fixo, sente-se, ok? Faça o que você pode fazer. Não fique lambendo casa o dia inteiro, ok? Não fique querendo limpar o dia inteiro a casa. Tenha prioridades, ok? E chame aí seu parceiro ou parceira para isso também. A Verônica disse o seguinte, excesso de atribuições pode sobrecarregar, é preciso priorizar. É isso mesmo, Verônica. Precisamos priorizar. É momento, mulher, de você prestar atenção em você. E hoje é um dia muito específico para isso. A Camila diz, estou assistindo a live, passando roupas, fazendo lição com minha filha, brincando com a cachorrinha e pensando em coisas do casamento, pensando no dia de amanhã. Camila, prioridades. Porque senão você está treinando a sua mente a viver de forma ansiogênica, ok? Então, crie prioridades. Você tem essa habilidade? Tem. Agora, cuidado, senão você vai se matar de verdade. Gente, vamos prosseguir aqui. Daqui a pouquinho eu já vou chegar ali nos hábitos que turbinam o cérebro. Só vou finalizar aí esse conhecimento um pouco de como o cérebro funciona. Então, o cérebro ele tem 70
o corpo, vamos falar do corpo humano. O corpo humano tem de 70 a 100 trilhões de células. Você tem célula pra caramba. E todo dia morre célula e nasce célula. Então, 100 trilhões de células. 100 milhões, ok? São de neurônios. Alguns especialistas dizem 85, 90, mas vários. 100 trilhões no corpo. Desses 100 milhões de células que tem no seu cérebro, estas células, elas fazem 100 trilhões de conexões. Sacou, gente? O mesmo número de conexão que o teu cérebro está fazendo agora, me escutando, é o número de células que tem no seu corpo todo. Então, olha o poder desses 100 milhões de células, ok? De neurônios que você tem aí. Elas são capazes de fazer 100 trilhões de conexões. Por isso, Natália, só para a gente fechar aquele conteúdo, o que importa são as conexões que os seus neurônios fazem. Por isso que você precisa ter neurônio de qualidade. Como é que eu tenho neurônio de qualidade? Daqui a pouquinho eu vou falar quando começarmos a falar dos hábitos, tá? Pergunto, o que acontece em seu cérebro quando você come uma pera, por exemplo? Ou quando você cheira flores? Ou ouve uma música, ou aqui, me escutando, ou lendo um livro? Quando você abraça alguém que você ama, ou simplesmente quando você lembra de algo? Só o fato disso acontecer, preste atenção, a resposta do cérebro é imediata. Ao mesmo tempo, simples, mas incrivelmente complexa. Então você está me escutando agora. Cada informação que eu estou passando para você está entrando em seu cérebro, cada sentimento, cada lembrança, cada pensamento, incluindo palavra, número, código, incluindo os nutrientes que estão passeando aí pelo teu cérebro, o perfume, o cheiro que você está sentindo, a cor, a imagem, o pulso, a textura, tudo o que está acontecendo, o teu cérebro está tendo contato com isso. Muitas vezes nós nem sabemos disso. Nós não temos consciência daquilo que o cérebro está assimilando, mas ele está, ok? O nosso cérebro, a esfera cerebral, está tendo contato com tudo isso. E a partir do momento que tem contato com tudo isso, irradia todas essas informações para o cérebro inteiro. Gente, cada gancho representa uma associação que representa outra associação, e cada associação que o teu cérebro faz tem o próprio número infinito de conexões. Vocês já viram um gato? Aqueles, não um gato animal, mas aqueles gatos que o pessoal faz com fio elétrico? Então você vai num lugar lá, tem um emaranhado de fio que a gente não compreende. Se o teu cérebro está daquele jeito, tá ótimo. Você tem um monte de conexões. Agora, se o teu cérebro tem um único fio que conduz, se alguém cortar aquele fio, bau. O que você pode fazer para evitar Alzheimer? Okay? Gente, algo muito simples. Usar o cérebro. Exercitar o cérebro. Se você já tem aí na sua família alguém que teve Alzheimer, você precisa exercitar o cérebro. Você tem que parar de ser um Gabrielão, Gabrielona. Você sabe o que é um Gabrielão, Gabrielona? Enquanto vocês colocam aí para mim, se você sabe o que é um Gabrielão, ou se você acredita que você é um Gabrielão ou uma Gabrielona, coloca aí para mim, enquanto isso vou ler mais algumas perguntas. Dizem que a mulher tem mais empatia, isso é real? Ô, Natália, empatia, ela não está ligada somente ao neurônio ou efetividade de neurônio. Empatia tem muito a ver com a psique, isto é, com a sua personalidade, ok? Não é um padrão, é óbvio que o fato da mulher ser muito mais emocional pode colaborar com isso. Agora, não existe um padrão. Nós temos mulheres que têm dificuldade de empatia e nós temos homens que têm facilidade de empatia. A Natália já colocou aí, ó, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. A Camila não sabe o que é. Camila, tinha uma novela na Rede Globo que se chamava Gabriela Cravo e Canela. E a música dessa novela era essa daí. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Aí tinha o nome dela que era Gabriela. Tem um monte de gente que fala exatamente isso. Ah, eu aprendi assim, eu só sei fazer assim, só vou fazer assim. Olha, tem uma receita que, não, eu só sei fazer arroz assim, não vou fazer diferente.
Aí tem um cara lá na empresa, que chega uma máquina nova, nova tecnologia, o cara fala, não, eu só sei fazer assim, vou fazer assim. Tem alguns profissionais aí, o Alexandre Leofim trabalha com fotografia e filmagens. Tem alguns profissionais que o cara tem aquela máquina antiga ainda, de passar filme. Ou o cara já tem uma máquina digital, o cara só faz lá, tirou a foto, aquela foto que ele tirou é a que ele manda lá para o noivo, por exemplo. Não utiliza a tecnologia a favor. Gente, o que esse cara é? É um Gabrielão. O cara que trabalha lá na roça, ok? Eu tenho alguns parentes que são lá do Paraná, eles tiveram de estudar informática. O cara não tem nenhuma instrução escolar. Mas ele precisou de estudar informática para poder pilotar o trator, porque o trator hoje é todo informatizado. Se ele decidir pensar o seguinte, não, eu só sei trabalhar com enxada. Meu, o cara nem trabalho lá vai ter, porque hoje é tudo informatizado. Então o Gabrielão é aquele que não quer mudar de jeito nenhum, eu cresci assim, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Gente, o cérebro de quem é Gabrielão, Gabrielona, ele não amplia as redes neuronais. O fato dele não ampliar as suas redes faz com que a pessoa tenha um número mais limitado de sinapse. Mesmo que ela tenha muito mais neurônios, ela tem menos sinapse. Se uma pessoa dessa tiver, por exemplo, um acidente e ela perder parte da massa cerebral, ela terá muito mais dificuldade. Então, uma pessoa que tem muitas sinapses, okay, que quer aprender muito, gosta de entrar em contato com coisas novas, conteúdo novo, lives sobre assuntos novos, estas pessoas terão redes neuronais muito mais fibrosas, ok? E automaticamente terá muito mais sinapses. Pense na seguinte metáfora. Imagine que eu tenho um fio para trazer energia daqui e levar do ponto A para o ponto B. Imagine que eu tenho um fio para levar essa energia. Se alguém corta esse fio, vai conseguir vir energia para cá? Não. Agora, se eu tenho 200 fios, alguém corta um, o que acontece? Nada, eu tenho mais 199. Então, pessoas que têm ali boas redes neuronais, ela consegue com muito mais facilidade, se ela tiver algum problema de saúde, não perder nada em relação ao cérebro. Gente, bora compartilhar essa live aí. Curta e compartilhe para que mais pessoas... O pessoal está mais interessado na novela, né? Muita gente. Gabrielão, Gabrielona. É assim. E se você está aqui comigo, isso é sinal que você não é Gabrielão e não é Gabrielona. É sinal que você tem interesse, sim, em entrar em contato com muita coisa boa, ok? Gente, o número de associações que nós fazemos, isto é, se eu tenho um monte de fios que conduzem energia do ponto A para o ponto B, é como se fosse a sua biblioteca. Se eu tenho uma rica biblioteca, eu tenho diversos livros. Se eu tenho uma biblioteca pequena, eu tenho poucos livros. Ok? Então, você conhece alguém que você admira muito? Você fala, meu Deus, eu vou conversar com essa pessoa. Puxa, ela parece que é muito mais inteligente. O que ela tem? Ela tem essa rede neuronal muito mais ampla. É como se ela tivesse várias sacadas ao mesmo tempo. Ela tem uma sacada disso, tem uma sacada daquilo e daquilo outro. O que é? É como se as sinapses, a conversa dos neurônios, fossem nascendo de forma muito mais ampliada e rápida. Como que você consegue isso? Fazendo coisas diferentes. Gente, coisas simples. A partir de agora, eu vou falar a vocês os hábitos que turbinam o cérebro, ok? Eu darei super dicas para você turbinar o teu cérebro. Gostaria de começar com coisas simples. Você tem relógio? Vamos fazer um teste? Tem relógio aí? Tá com relógio? Tira o seu relógio, coloque na outra mão, ok? Sinta o peso do relógio. Parece que ele é muito mais pesado. O que aconteceu aqui? Neste lado, você nem sentia mais que você estava com o relógio. Aqui, ele ficou muito pesado. Você precisa fazer isso pelo menos 3 vezes ao dia. Se utiliza a condução, desça 2 pontos antes. Ah, César, eu gosto de ir neste caminho. Já percebeu que você tende a fazer o mesmo caminho sempre? Comece a fazer caminhos diferentes. Inclusive, isso também é segurança para você, ok? Mas faça caminhos diferentes.
Vai tomar banho? Ó, vai tomar banho num dia que você estiver sozinho em casa, porque senão vão pensar que você é doido, ok? Vai tomar banho, um dia que você estiver sozinho, apague a luz. Ah, não dá para apagar a luz? Feche os olhos. Tome banho de olhos fechados. Você estará treinando diversas outras partes do teu cérebro que até pouco tempo você não usava. Comece a fazer coisas diferentes. Treine escrever com a mão não dominante. Se você é destro, treine escrever com a mão esquerda. Comece a fazer coisas diferentes. Pegue o talher de mão trocada. Senta-se em lugar diferente. Já percebeu que você tende a sentar no mesmo lugar? Se você entra no trem, você tende a sentar no mesmo vagão, próximo ali. Se você é acadêmico, vai na escola, na universidade, você tende a sentar no mesmo lugar. Faça coisas diferentes. Toda vez que você fizer coisas diferentes, você estará criando muito mais redes neuronais e isso vai turbinar o teu cérebro. Você vai perceber que se você fizer isso, a sua memória vai melhorar. Os seus insights irão melhorar também. Então, primeira super dica, hábito de fazer coisas diferentes. Não seja Gabrielão, Gabrielona. Pense nesta frase aqui do Aristóteles. Não somos aquilo que fazemos uma única vez. Nós somos aquilo que fazemos repetidamente. Então, excelência não é um modo de agir, mas um hábito. Você tem um monte de hábito, não tem? Comece a fazer diferente. Gente, rotina é boa para nos organizar apenas. Agora, se ela está te escravizando, jogue fora toda e qualquer rotina. Porque rotina, preste atenção, hein? Rotina emburrece. Rotina emburrece. E por que emburrece? Você não precisa pensar para fazer. E toda vez que você se deixa entrar no automático, o teu cérebro não vai utilizar todas aquelas redes neuronais que você criou. Ele vai usar aqui, ele vai apertar ali o set, e aí você segue, começa a fazer o que você sempre fez. Se você continuar fazendo o que você sempre fez, você vai estragar o seu cérebro. Você quer turbinar o seu cérebro? Comece hoje, agora, a fazer uma coisa completamente diferente. Durma do lado contrário da cama. Eu faço isso com frequência, ok? Durma invertido. Você vai perceber que esse simples hábito pode melhorar o seu sono, inclusive, ok? Comece a fazer coisas diferentes. Ó, você viaja muito? Tem gente que viaja muito a trabalho, por exemplo. O cara vai viajar, ele é casado. Imagine que ele dorme numa cama de casal. O cara vai viajar, vai ficar num super hotel, numa cama da hora, show de bola. Ele vai deitar onde? No mesmo lugar que ele dorme na caminha dele. O cara está completamente escravizado por sua rotina. Você está matando o neurônio. Ué, imagine o seguinte metáfora. Imagine que dentro da tua cabeça tem 10 salas acesas. 10. Você só está usando uma. Você vai deixar as outras 9 acesas? Conta de luz está cara, não tá? Você vai apagar. O teu cérebro faz isto. Se você tem uma rede neuronal e você não usa, ele apaga. E por que apaga? Para dar espaço para outra coisa que de repente pode ser formada. Só que nós apagamos luzes e depois acendemos. O cérebro, quando apaga um neurônio, ele morre. Você está perdendo neurônio agora, por exemplo. E muitas vezes pelo simples fato de fazer a mesma coisa que você sempre fez. Comece a fazer coisas diferentes. Gente, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui para eu seguir. Ó, tá vendo aqui? Ô, Newton! Ó, Newton falou alguma coisa. Newton é um super coach, grande amigo. César, tenho medo de tomar banho de luz apagada. Eu, hein? Fecha os olhos, Natália. Fecha os olhos. Comece a desenvolver o hábito. Olha só. Toda vez que nós temos medo de fazer alguma coisa, precisamos fazer. Tá com medo? Tá com medinho? Tá com medinho mesmo, ok? Mas comece, fecha os olhos. Esteja com a luz acesa, mas feche os olhos. Começou a sentir segurança? Faz o seguinte. Divida o seu banho em algumas partes. Comece a fechar os olhos até tal parte. Até um dia você tomar o banho completamente de olhos fechados. Quando você chegar nesse nível, próximo nível qual é? Tomar banho completo de luz apagada. Porque o teu cérebro já vai estar super treinado.
Vou começar hoje mesmo na hora de dormir. Isso mesmo, Solange. Sair da zona de conforto. Ô, Fátima, eu não costumo utilizar esse termo, porque nós não podemos sair da zona de conforto. E por quê? Nós precisamos da zona de conforto para estarmos equilibrados. Eu preciso de ampliar a minha zona de conforto, ok? Se eu saio, eu piro. Uma pessoa, se ela decide realmente sair completamente da zona de conforto, ela pira, ela entra em parafuso. Eu preciso ampliar cada vez mais a minha zona de conforto. Por exemplo, eu farei um outro caminho amanhã. Beleza, eu expandi a minha zona de conforto. Depois da segunda, terceira vez, eu já tenho conforto em fazer aquele caminho. Eu não posso me acostumar com ele, eu preciso de fazer outro, fazer outro. Então eu vou expandindo os meus neurônios. César, a Ellen disse que dar tapa na cabeça mata neurônio. Mata não, é óbvio que não é indicado, né, gente? Tadinho! Ô, Ellen, tá dando tapa em quem, Ellen? No Bruno, será? Meu Deus! Não pode dar tapa não, ô, Ellen. Não mata neurônio não, mas não é indicado que bata não. Vamos lá, Camila. Já não faço as coisas iguais, agora vou melhorar mais ainda. Isso mesmo, Camila. Você vai ampliar completamente aí as suas redes neuronais. Eu tomo banho no escuro às vezes, a Val falou. Isso mesmo, Val. Isso é perfeito, gente, perfeito. Não tá apanhando não, né, Bruno? Espero que não, hein? Vamos lá, vamos lá. Gente, olha. Show de bola. Deixa eu continuar aqui nas dicas. Ó, então, primeira dica, fazer coisas diferentes. Segunda dica, você precisa ter uma hora de ouro. De maneira especial pela manhã. Você conhece alguém que planeja o dia inteiro? O dia inteiro que você vai conversar com a pessoa, ela está planejando alguma coisa? Isto é prejudicial para o teu cérebro. E por quê? Toda vez que você fica planejando, você gasta muita energia cerebral. O que você precisa fazer? A sua hora de ouro. Então, de maneira especial, você quer planejar algo? Precisa planejar algo? Seja o dia, o outro dia, a semana, um evento, não importa. Precisa de planejar? Senta de maneira especial pela manhã e faça esse planejamento. E por quê? Porque o nosso cérebro ele consome muitos recursos quando nós nos colocamos a fazer um planejamento. Preste atenção, hein? A neurociência hoje, através de alguns estudos, ela explica que nós temos uma espécie de pequeno palco no nosso cérebro. Vamos lá, vou explicar. A neurociência diz que nós temos uma espécie de pequeno palco no nosso cérebro. E neste pequeno palco só cabem um ou no máximo 2 atores de cada vez. Se você ficar planejando o tempo todo, o dia inteiro, todas as outras situações do seu dia serão comprometidas. Então, tenha uma hora de ouro, de maneira especial, pela manhã. Tenha um período pela manhã para você cumprir todas essas tarefas de planejamento, ok? Levante pela manhã, acorde um pouquinho mais cedo, comece o seu dia planejando o que você precisa planejar, ok? E aí depois você deixa todo o dia inteiro, seja do trabalho, de estudos, ele não fica ocupado com este planejamento, você terá muito mais eficácia no que você for fazer, ok? E por quê? Porque o teu cérebro vai estar 100% naquilo que você tem de fazer. Gente, toda vez que nós gastamos muita energia do cérebro, como eu falei, o planejar o dia inteiro, ficar o dia inteiro planejando, gasta muita energia. E se nós começarmos a fazer isso, você vai ficar igual barata tonta. Já aconteceu de você começar a fazer uma coisa e não saber o que está fazendo? Você não tem a mínima noção do que você está fazendo. Você se levanta para fazer alguma coisa e aí você não sabe o que você tem de fazer. Ou quando você sabe, você não sabe o que tem que fazer primeiro. Pare de ficar com esse palco que cabe em 2, colocar 10, ok? A cabeça cheia de problemas. Volta e meia, traz mais de um probleminha prioritário. A mente vai ficando incrivelmente cheia e começa só a apagar incêndio. E você não faz nada com eficácia. Então, dica, priorize e planeje primeiro o seu dia. Só depois se coloque a cumprir, a executar. Isso, mestre Benomi, seja muito bem-vindo. Gente, se você é da área da saúde, conheça o Benomi.
Olha, é um profissional que eu tenho profundo respeito, gosto muito do trabalho dele, já participei de alguns cursos. Se você é da área da saúde, conheça o Benomi. Entre agora, no final da live, na fan dele, no perfil pessoal dele e conheça. A Josefa falou, exercício físico também ajuda a melhorar o cérebro, ajuda a prevenir o Alzheimer. Sim, sim, Josefa, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o exercício físico. Gente, o exercício físico é fundamental para o cérebro. E por quê? Porque o exercício físico ele deixa o cérebro muito mais oxigenado. Se o cérebro está muito mais oxigenado, primeiro, todo o corpo estará. Um sangue mais oxigenado, ele fica mais alcalino também. O sangue mais alcalino, você vai ficar livre de tantas doenças. Por isso que quem faz exercício físico com frequência tem muito menos doenças. Vamos lá, a Natália. César, eu tenho um problema à noite, eu tranco a casa e preciso checar 1 ou 2 vezes se tranquei mesmo. O que é isso? Meu cérebro não está muito bom? Então, Natália, olha só. Primeiro, isso é sinal de ansiedade e toque. Transtorno obsessivo compulsivo. O que é o toque? Eu preciso de criar alguns rituaizinhos. Então, eu vi uma vez, eu preciso checar de novo. Eu vi lá o fogão, tem gente que é com o fogão, precisa ver se as bocas estão todas fechadas. Então, isso é toque. Toque, ele é um transtorno de ansiedade, precisa trabalhar a ansiedade. É óbvio, precisa ver qual é o nível disso. Primeira coisa, comece a criticar estes comportamentos. Não, você não tem esse transtorno porque ele não é teu. Se você quiser pegar para você, você pega. Precisamos tomar cuidado com ficar rotulando as pessoas como tendo um transtorno ou não. Primeira coisa, comece a criticar este pensamento de checagem. É óbvio, você vai ter ansiedade e vai ter ansiedade, mas se você conseguir segurar, se você criar hábito de segurar isso um pouquinho, rapidinho você vai ficar livre dele. E óbvio, se isso te incomoda muito, é interessante ficar atenta, se precisar de um profissional, eu indico um psicólogo também para tentar trabalhar essa questão, porque é um transtorno de ansiedade. Tá? O toque é um transtorno de ansiedade. Não quer dizer que é teu, quer dizer que você, de repente, tem alguns sintomas dele, mas não pega para você não, ok? Dá para outra pessoa aí que queira. Gente, outra dica, simplifique, priorize, desenhe, escreva. O que é tudo isso? A parte do cérebro que toma decisões, ela é muito pequena e logo se enche. Então, você tem que tomar a decisão, você precisa simplificar as coisas, precisa priorizar as coisas. Então, qual é a dica que eu tenho a você em relação a isso? Se você tem de fazer muitas coisas ao longo do dia, para você diminuir a ansiedade, escreva. A partir do momento que você escrever algumas coisas que você precisa fazer, teu cérebro vai dizer algo mais ou menos assim. Não vai ter perigo de perder porque está escrito, então relaxa. Então você tende a potencializar o teu cérebro pelo simples fato de ter escrito as suas atividades. Por isso eu indico, tire ali alguns minutos pela manhã e crie o planejamento do seu dia, ok? Para você não ficar perdidão e perdidona e gastando parte do teu cérebro preocupada com isso, ok? Se você quer melhorar o seu desempenho, precisa criar isso. Crie desenhos. Por exemplo, quando eu vou pensar numa live, eu crio ali algumas âncoras. Uma palavra, eu já sei exatamente o que eu preciso fazer. E se eu coloco essa palavra num lugar, se eu gravo... Gente, hoje nós temos aí o celular, você pode gravar em áudio, para não passar batido, ok? Grava em áudio. E aí você vai ter esse conteúdo. Ou escreva ali, abre um documento, escreva, ou um papel mesmo. Quando eu vou preparar a live, eu vou pensando um monte de coisas e vou colocando algumas palavrinhas. O fato de eu colocar essa palavra, eu não me preocupo mais com aquele conteúdo. Por quê? Porque eu já escrevi, eu já criei uma âncora daquele conteúdo, automaticamente eu vou ficar muito mais relaxado e não vou me preocupar em esquecer ou não, tá? Então essa é uma dica fantástica se você tem várias atividades ao longo do dia. Lembra que eu falei das mulheres há pouco? Se recorda? Então, digo a você, faça apenas uma tarefa de cada vez. Faça apenas uma tarefa de cada vez. O que eu quero dizer com isso? Gente, eu entendo que o mundo hoje ele está multitarefa. Nas empresas nós precisamos ser multitarefa. Então, essa questão da multitarefa está cada vez mais em alta. Agora, tem muita gente que diz que consegue trabalhar fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, mas a ciência diz que não é bem assim não. E por quê? Já fizeram vários testes de pessoas. Por exemplo, um cara dirigindo.
Se ele fala no celular, ele perde a concentração dele perto de 30%. Como é que sabe disso? Pegou esses caras aí que falam no celular enquanto dirige, essas minas também, e botaram elas ali numa atividade, numa pista. E aí, vez ou outra, entrava alguma coisa, por exemplo, placas. Então, vez ou outra, entrava uma placa, saía uma placa, e depois pedia para ela descrever quantas placas ela viu, ou se viu uma criança, ou um adulto, um casal, uma família. Se você fala ao celular, você perde 30% dessas informações. E por quê? Nós não temos esta facilidade de fazer um monte de coisa ao mesmo tempo com tanta eficácia. Automaticamente, alguma coisa vai sair perdendo. A Camila disse que não consegue fazer isso, que ela vai quase entrar em parafuso se ela fizer. Camila, é óbvio que você pode ter ali 2 ou 3 atividades, mas tenha claro que uma será prioritária, as outras vai perder o foco de verdade, ok? Isso mesmo, André Romani, tem perda de foco. Alguma coisa vai sair perdendo, ou você sairá perdendo, porque você está desgastando demais algumas áreas nobres que de repente poderia se concentrar, talvez na sua saúde. Então, evite, ok? Tarefas importantes, uma de cada vez. Porque se você tentar fazer aí um monte de tarefas que envolve decisão ali, por exemplo, dirigindo envolve decisão. Eu tenho de decidir se eu vou, se eu fico, se eu atravesso, se eu não atravesso, se eu viro ou não, se eu fico nessa faixa ou na outra faixa. Se eu decidir, se eu começar a ter várias tarefas que exigem decisão, ao mesmo tempo em que tentamos executar uma atividade motora, atrapalha a outra. Existe um vídeo que passa, por exemplo, um monte de gente jogando ali uma bola. E aí a pergunta é, conte para quantas pessoas aquela bola passa. E a pessoa assiste o vídeo, até conta, fala, passou para 18, 20, 23. E aí depois quem passou o vídeo pergunta, o que você viu passando ali no meio das pessoas? Ela diz assim, nada. Mas passou um cara com uma roupa de urso atravessando no meio de todos os jogadores. E quase ninguém vê. Então, realmente, nós temos habilidade? Temos, mas evite, ok? Evite por quê? Porque uma delas sairá perdendo. E, de repente, você pode sair perdendo. Gente, alguns estudos da neurociência também mostram que essas duas partes do cérebro, a esquerda e a direita, elas estão ligadas, sim, como nós já falamos, pelo corpo caloso. E o corpo caloso do cérebro da mulher, como falamos também, é muito mais fibroso, tá? E as informações passam de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro. Agora, isso também pode acabar atrapalhando as nossas decisões se nós tivermos ali 2 ou 3 atividades motoras, por exemplo, ok? Uma outra dica, e essa, gente, é fantástica, hein? Manipule a história da vida que você vive. O que eu quero dizer isso? Segundo a neurociência, nós podemos conscientemente manipular nossos níveis de norepinefrina. Já vou falar o que é a norepinefrina. E também de dopamina. De diversas formas, nós conseguimos maximizar essa nossa capacidade de alerta e de interesse também. Exemplo. Primeiro, né? Essas duas substâncias, tanto a dopamina quanto a norepinefrina, elas são produzidas no nosso cérebro e elas são responsáveis por influenciar o nosso bom humor. O nosso humor. O nosso nível de ansiedade também e ainda poder de sono, alimentação e os níveis de prazer e motivação contribuem para criar ou não essa substância. Então, preste atenção. Eu posso manipular a minha história? Posso. Como que eu consigo manipular aí a inserção desses componentes no organismo? Qualidade do sono. A depender da qualidade do sono, você terá mais ou menos dopamina, por exemplo. Depois, a ansiedade. Se você controlar o nível de dopamina, você terá mais ou menos. O ciclo de sono, você também consegue melhorar. Como é que você faz para melhorar isso? Primeiro, eu vou trazer aqui, que eu acho que é fantástico de maneira especial no dia de hoje. Você sabia que quando você abraça uma pessoa que você ama e que você confia, durante 3 minutos,
você fabrica ocitocina. Ocitocina. A mãe, quando está amamentando o filho, o fato dela estar amamentando e olhando para o filho, ela está fabricando ocitocina. Ali, naquele simples ato. E ocitocina, ela nos dá uma sensação fantástica. Ok? E do quê? Do quê? De gratidão, de dever cumprido. Então faz o seguinte, no final da live, vai até uma pessoa que você ama, que você confia, e dê um abraço bem forte, de 3 minutos nela. Agora precisa ser um abraço forte de umbigo com umbigo, ok? Não é abraçar o braço, é abraçar o corpo todo. 3 minutos, seu nível de ocitocina vai aumentar muito. Então, comece a enxergar o lado positivo das coisas. Gente, ó, não é ter síndrome de Poliana. Não é enxergar o mundo todo cor-de-rosa. Mas você precisa de enxergar aquela situação sobre uma ótica diferente. O fato de você fazer isso, você vai fabricar, por exemplo, muito mais ocitocina quando abraça e vai fabricar muito mais dopamina. Vai fabricar muito mais norepinefrina. E se você encarar a vida desta forma diferenciada, com bom humor, com alegria, com prazer, você com facilidade vai conseguir transpor as dificuldades, ok? Dica de ouro. Mude a forma de enxergar as coisas e aí você vai mudar toda a sua química cerebral a teu favor. E isto turbina o teu cérebro. Relaxe a mente. Se você relaxar a mente, você vai ter muito mais insights. Quer turbinar o cérebro para ter mais insights, mais ideias? Você precisa de relaxar a mente. Existem determinados momentos da nossa vida onde nós vivemos um impasse. Que tipo de impasse que é? Nós não chegamos a solução nenhuma daquilo que a gente quer e ficamos brigando com a nossa cabeça para enxergarmos uma saída do nosso problema. Você vivencia isso? Se sim, coloca aí. Enquanto isso, eu vou ler aqui algumas perguntas. É isso mesmo, Camila. É fantástico abraçar. Desvendando o mito, os hormônios masculinos alteram a atividade cerebral. Gente, todos os hormônios, eles de fato têm uma mudança em todo o nosso sistema. Agora, não é por conta da quantidade de neurônio, mas sim a química que está sendo fabricada por mim. O teu cérebro ele não consegue diferenciar completamente realidade e fantasia, como nós já falamos. Então, o fato de você se imaginar fazendo uma coisa, para o teu cérebro está acontecendo. E ele vai desembocar toda a química em congruência com aquilo que você está pensando. Por isso que, se você só pensar porcaria, você detona o teu cérebro. E por quê? Porque o teu cérebro vai gerar essa porção de química de acordo com aquilo que você está pensando. Então comece a ter bons pensamentos, pensamentos de qualidade. E aí você vai turbinar o teu cérebro como? Exatamente pelo simples fato dele não diferenciar uma coisa e outra, e aí ele vai melhorar toda a sua química cerebral. Gente, ó, se deu uma travadinha, aperta o F5, ok? E aí vai voltar, vai ficar tudo tranquilo. A Solange falou, aperta o F5, Solange. Se você está me enxergando agora, não precisa mais de apertar, né? Gente, então, comece a ter esta percepção diferenciada, ok? Se você chegou nesta determinada situação que eu falei há pouco, de não conseguir enxergar nenhuma saída, qual é o ideal? O ideal, para você fazer neste caso, conforme comprovam diversos estudos, seja da neurociência, seja da psicologia, sabe o que é? Deixa pra lá. É isso mesmo. Relaxe. E por quê? Vai fazer outra coisa. Puxa, tem um negócio extremamente complexo, estou escrevendo alguma coisa aqui, eu não enxergo saída, não sei o que fazer. Vai fazer outra coisa. Até mesmo uma simples caminhada. Para o que tem e vai fazer caminhada. Gente, por que as empresas hoje têm uma impressora central? Lá na tua empresa é assim? Antigamente tinha uma impressora em cada mesa, você não precisa levantar para nada, você faz aqui, faz aqui. Segundo diversos estudos, o fato de você
pensar em uma coisa diferente, o simples fato de se levantar para pegar um papel na impressora do outro lado, o simples fato de se levantar para tomar um cafezinho, o simples fato de se levantar para tomar uma água, falando nisso, vou tomar um pouquinho, água aí a minha com limão. O simples fato de você parar e fazer uma caminhada, atravessar a rua e ir ali, comer uma fruta na esquina, já pode livrar você desse impasse. Como? Uma mente mais relaxada, não fixada, ok? Primeiro que você vai ficar menos ansioso. E se você tem um mínimo de atividade elétrica, como? Se eu paro de pensar nisso e vou fazer uma outra coisa, a atividade elétrica do cérebro ela baixa. E se essa atividade elétrica baixar, é o jeito mais fácil que você tem para ter insights, ideias. Então, se você está muito fixo numa coisa, pare. Se levante, vai tomar uma água. Se levante, vai ali comer uma fruta. Se levante, vai tomar um cafezinho. Faça alguma coisa, mas quebre aquele estado. Quebrando aquele estado, a atividade elétrica vai diminuir. Automaticamente você vai ter um monte mais de insights. Tá? Então, tem aí um impasse para resolver? Relaxe. Vai fazer outra coisa, vai pensar em outra coisa e aí depois vai ficar muito mais fácil porque os insights aumentam. Não sei se é por isso, gente, que Einstein diz o seguinte. Olha a frase do Einstein. Quando paro de pensar, a verdade me é revelada. O Einstein, quando ele tinha uma coisa, travou, parou, complicou, ele ia fazer uma outra coisa completamente diferente. E aí ele disse isso. Quando eu paro de pensar naquilo especificamente, a verdade sobre aquilo me é revelada. Tá? Então, se você está no impasse, vá fazer outra coisa. Conseguimos ter um outro olhar para os problemas quando tiramos a atenção dele. Perfeito, André, é isso mesmo. Inclusive, o seu foco muda. Tem uma técnica de altos executivos que eles utilizam, inclusive é uma técnica de programação neurolinguística, que eles fazem o seguinte. Quando eles estão numa reunião muito complicada, sabe aquelas reuniões tensas, eles imaginam o seguinte, se chama visão de helicóptero. Eles imaginam que eles não estão aqui neles, que eles estão ali no alto da sala. Gente, é imaginação, ok? Altos executivos utilizam isso, inclusive Bill Gates, ele mesmo falou. Então ele está ali sentado na cadeira dele, mas ele imagina que ele está lá no alto da sala, por isso visão de helicóptero, e ele está vendo ele sentado, ele está vendo a pessoa que está falando com ele está vendo a janela, ele está vendo a porta, ele está vendo um monte de outras coisas na sala. O fato dele, simplesmente dele sair, dele não estar tão integrado nele mesmo, vai aumentar ali os insights que ele tem. Você gosta de animalzinho? Gosta de cachorrinho bonitinho? Pense na seguinte cena. Você já viu um cachorro atropelado na rua? É duro, não é? Sei que eu amo cachorrinho. É duro isso. Agora imagine você ali na calçada olhando para a rua um cachorro atropelado. De 1 a 10, o quanto que isso te incomoda? Só pense. Você está ali na calçada olhando a rua um cachorrinho atropelado. O quanto que incomoda esta situação para você? Gente, é só uma metáfora, um exemplo, ok? Agora pense no seguinte. Pense que você está ali, mais para trás, vendo você que está vendo o cachorro. Eu garanto, esta sensibilidade vai ser menor. E por quê? Porque você não está tão associado àquele fato. É óbvio que é terrível ainda, mas a sua ansiedade vai diminuir um pouco, ok? Pelo simples fato de você adotar esta postura que nós chamamos de postura de helicóptero. Vinícius, César, o que você disse realmente acontece. Cadê? Eu trabalho com programação web, por diversas vezes eu fiquei horas tentando resolver um sistema e não obtive sucesso. Porém, quando descansei e retomei a atividade no outro dia, resolvi em 5 minutos. É isso mesmo, Vinícius. É perfeito. A sacada é esta. E por quê? Automaticamente todo o seu nível de energia elétrica diminuiu e aí você consegue com muito mais outra facilidade ter insights diferentes para a mesma coisa. Tá? Então, quando eu paro de pensar naquilo, a verdade me é revelada. Gente, já está chegando ao final da nossa live. Vou dar mais 2 dicas. Primeira, mantenha-se mais entusiasta. Algumas pessoas dizem otimista,
Na minha opinião, o otimista ele é reativo. Por exemplo, se o Brasil, a economia está bem, eu sou otimista. Se a economia, o PIB cai, eu sou pessimista. O entusiasta é diferente. Por quê? Porque ele acredita que o que o faz acreditar na vida, o que o faz ser mais feliz, não são as questões internas, mas sim as questões externas, e sim as questões internas. A palavra entusiasmo, enteos, asmos, é como se você tivesse um Deus e esse Deus está dentro de você. O que te faz fazer as coisas não é a realidade externa, é este Deus que está dentro de você que faz com que você tenha uma mudança de vida. Então seja mais entusiasta. Como é que eu faço para ser mais entusiasmado com a minha vida? Se você deixar os problemas para lá, uma hora ou outra serão resolvidos. Eu não estou dizendo para ser ali incongruente, ser ali descomprometido com os problemas e simplesmente deixar para lá. Eu estou dizendo, comece a enxergar de uma ótica diferente, ok? E aí automaticamente, como falamos há pouco, toda a realidade vai mudar. O nosso cérebro, ele adora múltiplas opções para os acontecimentos. É isso mesmo. Quando você imagina todas as opções que podem acontecer, nós estamos vivenciando-as de novo, como nós falamos há pouco. E toda a química cerebral vai mudar. Isso gasta muita energia. O fato de você se manter mais entusiasmado é a melhor solução para você manter o nível de performance lá em cima. As pessoas que cultivam pensamentos como o seguinte: sempre o melhor vai acontecer comigo. Foi feita uma pesquisa sobre isso. E estas pessoas vivem mais. Pessoas que acreditam que não nasceram para ser felizes, são crenças. Pessoas que acreditam a todo momento que serão roubadas, ela vai ser roubada com muito mais facilidade. E por quê? Porque o teu cérebro vai fazer de tudo para materializar aquilo que você pensa. E por quê? Porque ele não distingue realidade e fantasia. Se eu estou pensando nisso, eu preciso de materializar isso. Ok? Gente, isso não é esoterismo, isto é ciência. O teu cérebro vai fazer de tudo para materializar aquilo que está na tua cabeça agora. Então, mude suas crenças se você não está satisfeito com aquilo que você está colhendo. Ok? Gente, não deixe a vida te levar. Nós falamos do Gabrielão, agora eu falo daquela música lá do... Como é que é o nome dele? Do Zeca Pagodinho, que é uma música deliciosa para você comer um churrasco na laje. Agora, se você implantar esta música na tua vida, você vai para o buraco rapidinho. Tem gente que não sabe o que quer, não sabe para onde vai, não sabe o que está fazendo e vai deixando tudo a Deus dará. A neurociência hoje explica que o nosso cérebro ele precisa ter algumas certezas, ok? E por quê? Se o cérebro não tiver alguma certeza, ele mesmo vai ficar maquinando aquilo que ele gostaria de fazer e automaticamente vai gastar a energia do teu corpo para ele. Gente, é isso que acontece. Se você não parar, criar um planejamento, saber o que você quer, o teu cérebro vai ficar fluindo aí e buscando diversas outras situações, buscando, porque eu não sei o que eu quero. O seu foco de atenção, o seu sistema de ativação reticular, se você não assistiu essa live, está lá na minha linha do tempo, depois você vai lá, ele vai ficar em busca de tantas outras coisas. Se você não falar o que é importante para você, ele não vai fazer com que isso chegue até você. Então, não deixe a vida te levar. Saiba exatamente o que você quer. E o fato de você saber exatamente o que você quer, o teu cérebro vai trabalhar a teu favor e você vai chegar lá com muito mais facilidade. E isto é turbinar o teu cérebro também. Gente, última dica. Melhore a tua alimentação. Você já percebeu que eu tenho dito muito sobre alimentação e o relacionamento de psicologia e alimentação, nutrição e psicologia, que tem tudo a ver, ok? Qual é o motivo de eu falar sobre alimentação para você? Primeiro, o nosso cérebro ele é o órgão mais faminto de todo o corpo. O órgão mais faminto de todo o corpo é o teu cérebro. A sua massa cinzenta ela é responsável por menos de 2% do teu peso, ok? Que o cérebro aí varia de 1,100, 1,300 gramas, tá? Então, o cérebro ele é responsável por 2% do teu peso. Agora, ele usa 20% dos seus nutrientes e gorduras,
que viajam pelo sangue, mesmo quando você está em descanso. Inclusive, quanto mais em descanso você está, mais o teu cérebro funciona. Por isso que nós precisamos aproveitar esse momento aí, sabe, que nós estamos relaxados, para introjetar algumas crenças positivas acerca de nós mesmos e dos outros. Porque é um momento primordial para o teu cérebro trabalhar a teu favor, ok? O cérebro utiliza 1/5 dos nutrientes que você come, ok? Então 1/5 de tudo aquilo que você faz em ingestão entra na corrente sanguínea e sobe até o teu cérebro. Então, gente, é bom que esses nutrientes sejam saudáveis, ok? Nada de comer coisa de plástico. Gordura ruim é quase plástico para células. Eu já disse isso na live da semana passada. Quando você faz uso, por exemplo, de gordura de má qualidade, essa gordura vai para a célula, automaticamente, que a célula ela é revestida de uma camada de gordura, toda a célula do seu corpo, ok? E aí, se você faz uso de uma gordura hidrogenada, por exemplo, uma gordura de má qualidade, a tua célula ela vai ficar como que plastificada e vai ter dificuldade de passar informação uma para outra, ok? Você imagina o teu neurônio. O cérebro tem muita gordura, ok? E automaticamente, se eu não faço uso de gordura boa, eu terei aí essa grande dificuldade e meu cérebro vai para o buraco também, ok? Então, a alimentação tem tudo a ver com turbinar o teu cérebro. Agora, gente, eu não poderia, nesse finalzinho aí, falar de alimentação se não falar do alimento mais completo depois do leite materno, ok? Que é o ovo. O ovo é uma fonte de proteína de alta qualidade biológica. Gente, o ovo contém todos os aminoácidos essenciais que o teu corpo precisa. Então, ovo é muito bom, é super indicado para o teu cérebro. É óbvio, né? Você não vai fritar um ovo na gordura, no óleo, e que ele não vai fazer bem para você. Inclusive, vai aumentar, triplicar o seu colesterol. Agora, um ovo cozido, um ovo frito na água, ok? Que é o pochê. É fundamental. Ah, mas eu amo ovo frito. Alguns especialistas, no caso do Dr. Lair Ribeiro, indica. Se você gosta muito, uma vez aí ao mês, a cada 15 dias, pode fritar, mas frite no óleo de coco, ok? No óleo de coco, segundo o Dr. Lair Ribeiro, é indicado sim. O ovo, gente, ele tem um ingrediente muito especial. Por isso que eu vou falar, estou falando de turbinar o cérebro, e o ovo tem um ingrediente mega especial, que é a colina. O que é a colina? Para a gente entender o quanto a colina é importante, nós precisamos conversar a respeito da acetilcolina. A acetilcolina é um mensageiro químico que tem um papel crucial no aprendizado. Olha só, o ovo tem colina, e a colina ela é um composto importantíssimo para a fabricação da acetilcolina. E a acetilcolina tem tudo a ver, que é um hormônio, um hormônio incrivelmente indicado e crucial para o seu aprendizado. Tá? Então, por favor, preste atenção na tua alimentação. Tá? É indicado o ovo desde que não seja frito em gordura de má qualidade, em óleo vegetal e essas coisas. Gente, a acetilcolina ela é justamente muito utilizada também pelo hipocampo. O hipocampo é uma região do cérebro que é fundamental para a memória. Então, pesquise, né? Alguém perguntou sobre memória, como é que eu faço para progredir em minha memória? Acho que foi a Helenise, foi ela mesma. Então, Helenise, utilize aí alimentos que são precursores da acetilcolina. O ovo é um precursor, porque ele tem um composto chamado colina. Gente, agora eu vou ser muito mais rápido para chegarmos ao final dessa live. Brócolis. Brócolis é fantástico para a saúde. Por quê? Porque ele oferece uma dose de vitamina K. A vitamina K ela é super conhecida para melhorar as funções cognitivas. Então, utilize, ok? Utilize muito o brócolis. É óbvio, você não pode cozinhá-lo demasiadamente, porque ele perde aí esse composto. Salmão. Salmão é caro pra caramba, mas é fantástico. E por quê? Porque ele é rico em ômega 3. O ômega 3
se você conhece alguém que tem Alzheimer, ela precisa de fazer o uso do ômega 3, ok? Que o ômega 3 ele luta contra o Alzheimer e diversas outras doenças. Gente, só para a gente finalizar essa questão do ômega 3. Um dos papéis mais importantes e cruciais do ômega 3 é justamente na composição de uma capa protetora que se chama bainha, ok? Bainha, a faca tem a sua bainha de mielina. A bainha de mielina, ela reveste os seus neurônios, ok? E essa bainha de mielina, ela precisa do ômega 3. E se você tem uma quantidade boa de ômega 3, essa bainha de mielina vai fazer com que você tenha eficiência na transmissão dos impulsos nervosos. O que é isso? O teu cérebro, os neurônios vão conversar com muita facilidade e rapidez um com o outro. Existe um estudo feito pela... Deixa eu ver se eu me lembro. Eu acho que é pela European Journal of Clinical Investigation, isso mesmo, que demonstrou que pessoas que tinham uma boa ingestão de ômega 3, ok? Inclusive algumas, o médico indicou que ela fizesse, ou a nutricionista, fizesse a suplementação. Então, se você tem dúvida, vai ao médico e vai ao nutricionista e peça para averiguar essa questão do ômega 3. Essas pessoas que fizeram uso de uma boa quantidade de ômega 3 foram capazes de reduzir a depressão, ok? Tiveram um aumento na capacidade de concentração e também na capacidade de raciocínio mais complexo, ok? Então, faça a averiguação do ômega 3 e se é indicado ou não para você fazer a suplementação do ômega 3. Algumas pessoas usam até aquela óleo de peixe, né, naquela cápsula. Oi, Cíntia! Cíntia, ó, tá muito boa. Gente, ó, a Cíntia disse que acabou de chegar no finalzinho da live. Coloquem aí para ela se o conteúdo de hoje foi bom ou não. Fala aí para ela, ok? Cíntia, o conteúdo de hoje foi bom por isso, ok? Coloquem aí. E aí, gente, eu gostaria de mais uma vez indicar o abacate. Por quê? Porque o abacate ele é rico em gorduras monossaturadas saudáveis, o que promove um fluxo de sangue mais adequado para o cérebro, ok? Contribui nisso também. E aí, automaticamente, vai manter a função da mente em alta. Dica final, hein? As oleaginosas, as castanhas. Pô, você fala tanto delas. Falo mesmo. Mas hoje eu entrei em contato com esse estudo recente feito nos Estados Unidos, e aí eu achei que seria muito interessante eu compartilhar com vocês, até para fundamentar tudo isso que a gente tem falado, toda esta onda que nós estamos criando aí em relação a isso. Primeiro, as oleaginosas, elas fornecem ácidos graxos insaturados, e esses ácidos graxos insaturados, eles permitem uma maior fluidez das membranas, ok? Então, todos os compostos, para irem para o cérebro, vão com muito mais rapidez e facilidade, ok? Por isso que é interessante também, além de óbvio, de conter triptofano, é interessante por isso também. Gente, isso não significa apenas que vai manter as células mais saudáveis, mas também vai aumentar a eficiência da comunicação entre os neurônios. Além de deixar a célula saudável, ok? Vai melhorar o bate-papo, o diálogo. Tinha neurônio que não queria mais conversar com o outro porque fez uso de uma gordura de má qualidade. Se você fizer uso da oleaginosa, ela vai melhorar e o neurônio vai começar a conversar novamente com quem ele conversava. Olha só, se a membrana do seu neurônio tiver mais fluidez na comunicação, ok? Ela terá essa competência e habilidade de estabelecer diversas outras conexões, inclusive melhorar a memória, ok? Muitas pessoas descreveram esse progresso, aumenta as sinapses, as pessoas têm muito mais insights, se recordam muito mais daquilo que precisa. Ó, a pesquisa que eu disse que eu ia trazer para você. Gente, pesquisa recente, foi publicada por um jornal americano de nutrição e saúde, depois quem quiser eu posso encaminhar para vocês. E aí, publicou um estudo que foi feito, durou 6 anos esse estudo, gente, 6 anos. E esse estudo contou com mais de 15 mil pessoas, numa faixa etária muito interessante, a partir dos 70 anos, ok? Então já é uma faixa etária
que teve aí diversas perdas neuronais, porque neurônio a gente perde muito. Hoje, até pouco tempo atrás, a ciência dizia que não nasciam novos neurônios. Hoje nós sabemos que perdemos neurônios, pela quantidade que nós temos, perdemos pouco, fiquem tranquilos. Agora, nós temos a capacidade de criar novos neurônios, que é aquilo que chamamos de neurogênese. A ciência dizia há pouco tempo que não era possível, hoje nós constatamos que é possível. É óbvio, não é como o corpo humano, ok? Numa quantidade muito grande, mas nós temos sim capacidade de criar. Como? Fazendo tudo isso que eu falei até agora. Hoje a ciência diz que se eu fizer isso, eu consigo criar neurônios. Para finalizar aí esta pesquisa, então foi feito por 6 anos, com mais de 15 mil pessoas, a maioria mulheres, a partir de 70 anos. Como que foi feito esse estudo? Um grupo precisava consumir, no mínimo, 5 porções de oleaginosas por semana. Uma castanha do Brasil por dia, por exemplo. Okay? Uma só por dia já é de bom tamanho. Okay? Lá elas consumiram 5 vezes ao dia. 5 vezes na semana, perdão. Ao dia não pode, ok? Porque tem bastante gordura. É gordura boa, mas o excesso também prejudica. Tudo que é excesso prejudica. Uma castanha do Brasil por dia, ok? 5 dias na semana. Não foram 7 dias, foram 5 dias. Um outro grupo não fez uso. E aí o que constatou? Gente, elas tiveram um menor declínio cognitivo que aquelas outras mulheres, em sua maioria, não comeram. Então elas perderam menos neurônios do que aquelas que não comeram a castanha. E aí, é importante? Além disso, o teste de fluência verbal daquelas que comeram a castanha estava muito melhor, quase 30% melhor do que aquelas que não comeram. Memória, muito melhor do que aquelas que não comeram. Atenção, muito melhor do que aquelas que não comeram. Então, oleaginosas, no caso das castanhas, é importantíssimo para a tua saúde. Então, uma por dia está de bom tamanho. Gente, conclusão de tudo isso. Exercitar o cérebro é como exercitar o corpo. Okay? E aqui eu quero dizer a você que quando eu faço exercício físico, eu oxigeno muito mais o meu corpo, além de fazer com que o meu corpo produza muito mais endorfina. Endorfina é um anestésico natural do nosso corpo, vai melhorar as suas dores. E além disso, vai oxigenar o seu corpo. E quando um corpo está completamente oxigenado por conta do exercício físico, ele está muito mais saudável em todos os sentidos. Então, por favor, nem que seja uma caminhada de 15 minutos ao dia, faça exercício físico, ok? Excesso pode? Também não é indicado. Pesquise depois. Tudo com prudência, mas exercício físico é fantástico também para turbinar o teu cérebro. E se você pode fazer exercícios variados, o teu cérebro vai gostar muito mais, ok? Você vai ter muito mais eficácia. Fazer exercício variado, um dia caminhada, um outro dia um outro exercício, o teu cérebro vai ficar muito mais turbinado se assim você o fizer. Agora, gente, eu gostaria de falar o seguinte. Toda vez que você cai em si, percebe que tem que fazer coisas diferentes, o teu cérebro agradece. Por quê? Porque ele consegue, com muito mais facilidade, criar e ampliar a sua rede neuronal. Faça, então, portanto, aquilo que você percebe agora que é preciso você fazer. Tenha uma boa observação de si mesmo. Comece a fazer essa autoanálise se você está indo no caminho certo. E saiba que você pode tornar-se melhor a cada dia, fazendo o que você tem de fazer. Deixa eu ver se tem aqui mais algumas perguntinhas e aí nós já finalizamos. A Camila Romani, dicas maravilhosas e de graça. Muito obrigado, Camila. Gente, peço que vocês compartilhem essa live, tá? Essa semana foi bastante corrida para mim, por isso que eu não consegui chegar aqui às 20h30, mas eu já havia informado que seria 20h45. Como é que você faz para que mais pessoas tenham contato com esse conteúdo? Compartilhando. Se você compartilhar essa live, depois, amanhã, essa mesma live já vai estar no YouTube. Então, se você conhece uma pessoa que não tem ainda, não utiliza o Facebook, passa depois o link do YouTube. Faça com que esse conteúdo chegue para mais pessoas, porque tem muita gente que precisa de acordar para a vida. Gente, hoje, progredir na saúde, ter um cérebro mais turbinado e positivo, está ao alcance de todo mundo. São coisas simples que nós precisamos fazer.
Mas estas coisas simples podem causar uma revolução na nossa vida, viu? Gente, gratidão imensa por você estar aqui. Gostaria que você colocasse aí na live agora, como comentário, ok? Quais outros temas que você gostaria que eu abordasse? Mas eu gostaria muito também que você colocasse o seu feedback desta live. E outra, hein? Se você colocar o feedback desta live lá na minha fanpage, ok? A Fátima vai colocar aí mais uma vez o link da fanpage. Se você ir lá na minha fanpage, colocar o seu feedback desta live de hoje lá, eu vou, olha só, gente, eu vou pegar esse agradecimento e todas as lives, eu vou ler uma live por vez, eu vou ler este agradecimento para que o seu agradecimento chegue para muitas outras pessoas e possamos criar aí uma verdadeira onda de gratidão, porque a gratidão pode revolucionar positivamente a sua vida. Então, três coisas. O link lá no YouTube amanhã já vai estar disponível. Se você conhece alguém que não tem Facebook, é só encaminhar esse link para ela. Segunda coisa, dê o seu feedback aqui e de maneira especial dê o seu feedback lá na minha fanpage, que está aí o link. Terceira coisa, e eu ficarei muito honrado com isso, coloque aí alguns temas que você acredita que seria importante e interessante eu trabalhar nessa super live, tá bom? Gente, gratidão imensa, para mim foi uma honra estar aqui com você. Realmente eu me sinto como um verdadeiro presente para mim. E mais uma vez a todas as mulheres, parabéns por você ser mulher e faça aquilo que você quer fazer, ok? Não se sujeite àquilo que o outro quer que você faça. Não se sujeite aí à moda, não se sujeite. Seja autora e atriz da própria história, tá bom? Gente, forte abraço, excelente descanso a cada um e a cada uma de vocês. Uma coisinha, última coisa, hein? Sono é fantástico para turbinar o cérebro. Ai, César, você falou que eu preciso de dormir no escuro, eu não consigo. Compra aquela máscara, sabe aquela máscara? Compre e utilize aquela máscara, já que você não consegue ficar aí no escuro total para dormir. Sabe aquele rádio relógio que algumas pessoas têm? Bota uma fita isolante lá para não te incomodar também. Como é que você sabe se você está dormindo numa luminosidade bacana? Quando você deitar para dormir, feche os olhos, passe a mão assim à sua frente. Se você não enxergar nenhum vulto, tá ótimo. Se você enxergar vulto, não tá de qualidade. Tá bom? Simples assim. Gente, fico por aqui. Mais uma vez eu agradeço de maneira especial a Fátima Quesada Fialho, a minha excelentíssima esposa e secretária, porque hoje é o Dia da Mulher e ela é uma pessoa que faz a diferença na minha vida. Mesmo quando eu não acredito em mim, ela acredita em mim. E isso faz toda a diferença para a gente chegar onde a gente quer chegar. Gostaria de agradecer também ao meu amigo Alexander Delfino, Fotografia e Filmes, porque mais uma vez ele está aqui contribuindo para que esse conteúdo chegue também para vocês. Gostaria de agradecer também o mega profissional Franklin, que também está aqui na estrutura trabalhando com a gente. Eu gostaria de agradecê-lo profundamente. E todo esse movimento criado aqui vai desembocar nessa grande onda. Então, contribua também com isso, contribua compartilhando esse conteúdo para que ele possa chegar a todas as pessoas. Forte abraço e lembre-se sempre, seja no mínimo muito feliz. Um grande beijo para você. Até semana que vem. O casamento é como um pacto de duas almas e de dois corações, que se unem num propósito de caminhar, de vencer e de serem imensamente felizes juntos. Não consiste na fácil união de dois corpos, mas sim na difícil união de duas mentes. Casamento não é um nome, é um verbo. Não é algo que você tem, é algo que você faz. É a forma como você ama cada dia a pessoa que também escolheu ficar do teu lado. Baseado em amor e revestido de perdão, tem tudo para ser duradouro. É a união de duas pessoas diferentes que se completam por um amor semelhante.
Se lutar pelo seu casamento for a sua escolha, um final feliz será o seu destino. Fotografe com quem sabe registrar tudo isso. Alexander Delfino, Fotografia e Filmes. Olá, tudo bem com você? Espero, torço e vibro para que você esteja ótimo. Eu sou César Fialho, do Insight, Instituto de Empoderamento Humano. Muitas pessoas se perguntam, será possível motivar outras pessoas? Podemos cair na tentação de querer motivar o outro a partir dos meus motivos. Isso não dará certo. Mas se eu conhecer quais são os motivos que impulsionam as outras pessoas a alcançarem resultados, é possível sim conduzir e implementar para que os outros alcancem a motivação. Sendo assim, conheça e saiba mais de todas as palestras, treinamentos e cursos do Insight, Instituto de Empoderamento Humano.